Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo com todo mundo. Depois de 2 semanas afastado, trabalhando somente com os processos de recuperação, a gente está de volta para o andamento do nosso curso de História, voltando para a nossa última aula, que foi a aula de Revolução Industrial, tá? Para quem assistiu o vídeo, vocês devem ter percebido que a gente teve um probleminha lá na postagem, no final do vídeo, acabou cortando um pedaço do vídeo, né? Então eu vou voltar, lembra, que lá na última aula a gente trabalhou as fases da Revolução Industrial, a gente falou da primeira Revolução Industrial, única e exclusivamente na Inglaterra, a segunda Revolução Industrial, que a gente já tem outras potências mundiais, ao invés de uma somente a Inglaterra, a gente passa a ter 7, 8 potências se industrializando, inclusive fora da Europa, com Estados Unidos e Japão, E a gente falou um pouco sobre a terceira Revolução Industrial e acabamos, cortou no finalzinho da terceira fase, o vídeo anterior, da terceira fase da Revolução Industrial, onde eu ia falar com vocês sobre o desenvolvimento, a intensificação da sociedade de consumo em massa, tá? O que é uma sociedade de consumo em massa, galera? Não é comer macarrão, comer lasanha, não é massa de comida, obviamente, palhaçadas, piada péssima por sinal, mas palhaçada de fora. Vamos continuar aqui. Uma sociedade de consumo em massa é uma sociedade onde a gente tem um consumo exacerbado de coisas que a gente não tem necessidade, tá? E por que isso vai ocorrer nesse período? Porque pós Primeira Guerra Mundial, a gente tem o período entre guerras, um período de muita crise econômica gerada pela própria guerra, tá? Então, nos anos 20 principalmente, tá? Entre 1918 e 29, com a quebra da Bolsa de Nova York, que nós estudaremos no ano que vem, a gente vai ter um período de grande crise econômica. Por quê? Porque o mercado norte-americano, e aí vamos focar um pouco nos Estados Unidos para trabalhar essa sociedade de consumo em massa. O mercado norte-americano, ele estava produzindo, a indústria norte-americana ela produzia, a agricultura norte-americana ela produzia, não somente para o seu mercado interno, mas também para exportar para aqueles países europeus que estavam todos detonados pós Primeira Guerra Mundial, tá? Só que vai chegar um momento, obviamente, que a gente tem a reconstrução do parque industrial europeu, a Europa voltando, entre aspas, à sua normalidade, tá? Lógico, eu estou falando em produção, principalmente industrial e agrícola, porém, os Estados Unidos, continua produzindo bastante, tá? E essa produção industrial e esse excesso de produção, tanto industrial quanto agrícola, a gente vai estudar no ano que vem, que vai acabar gerando a tal da crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que vai ser a primeira grande crise do sistema capitalista, tá? Porém, não é isso que a gente vai retratar hoje. O que a gente vai falar é da tal da sociedade de consumo em massa, tá? Ou seja, a partir do momento que os países europeus diminuem o consumo de produtos norte-americanos, o norte-americano, a indústria norte-americana começa a fazer o quê? A investir em propaganda principalmente, tá? Em marketing, para tentar aumentar o consumo interno dos seus produtos, tá? É nesse momento, é nesse período que a gente tem a intensificação da propaganda, a intensificação do marketing, que faz o quê? Tenta nos convencer a consumir um monte de coisas, obviamente, que a gente, na grande maioria das vezes, não temos a necessidade de consumir, tá? E aí se vai criando, na nossa cabeça, no nosso interior, uma necessidade de consumir. A alegria da população, a alegria individual, o indivíduo só se torna feliz quando ele consome, Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Se a gente for parar, para os dias de hoje, qual a felicidade que você tem quando você compra um tênis novo, quando você vê o teu pai comprando ou trocando de carro, quando você vê ou quando você vai lá comprar um livro, comprar um jogo de videogame, comprar as meninas um sapato, um vestido, um sapato novo, Pare e pensem aí, quantos sapatos vocês têm? Meninas principalmente, quantos sapatos vocês têm? Quantos tênis vocês têm? Quantos jogos vocês têm nos seus computadores, nos seus PlayStation, nos seus Xbox e assim por diante, tá? Muitas das coisas que nós temos, se você pegar agora, chegar na tua casa, abrir o teu guarda-roupa, você vai perceber que muito das coisas que você tem lá, você nem mesmo usa, e não só do guarda-roupa, vai para a cozinha da tua mãe
veja lá quantas panelas, quantos instrumentos, quantos produtos ela tem dentro daquela cozinha que ela não utiliza. Tá? Então você tem uma batedeira lá para você usar uma vez por ano, você tem lá um liquidificador que você usa 3, 4, 5 vezes por semana, legal. Aí você tem uma pipoqueira que você não usa nunca, porque você faz a pipoca de micro-ondas, mas você foi lá e comprou a pipoqueira, porque a pipoqueira é engraçada, porque a pipoqueira é bonita, né? Você comprou uma máquina de algodão doce, por quê? Porque, nossa, lá na infância eu gostava de comer algodão doce, não sei o que, você vai lá e compra a máquina sem a necessidade, tá? É a mesma coisa com a Dinan. Ó, All-Star amarelo, deu para ver aí? Né? Quantos All-Star o Adnan tem? O Adnan tem All-Star preto, o Adnan tem All-Star amarelo, o Adnan tem All-Star vermelho, o Adnan tem um All-Star azul, o Adnan tem 30 All-Star diferentes, tirando os outros tênis que eu tenho também. O que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, gente: existe a necessidade do Adnan ter tantos All-Star assim? Ou isso é uma necessidade? Obviamente, eu estou falando, existe necessidade, se o Adnan deixa de sobreviver, o Adnan deixa ou vai passar alguma necessidade se ele não tiver 10 All-Star, cada um com uma cor diferente? Não, mas a necessidade interna do Adnan, né? Aquela vontade, o fetichismo da mercadoria, como diria Karl Marx, a necessidade que a gente tem de consumir coisas que nós não precisamos, nos faz fazer o quê? Comprar cada vez mais. E para isso também existe o quê? A propaganda, para convencer a gente a consumir um monte de coisa que a gente não tem necessidade, tá? Então de repente eu sou um grande consumista de All-Star, você pode ser um grande consumista de livro, muitas vezes sem ter necessidade. Mas livro sempre é bom, mas você tem uma biblioteca, você tem várias bibliotecas, por exemplo, na cidade de Piracicaba. Muitos dos livros que nós temos, a gente poderia, por exemplo, pegar numa biblioteca. Mas por que a gente quer o livro? Que a gente quer ter, sabe? A necessidade da posse daquele produto, de eu ter aquilo me gera uma satisfação individual gerada pela propaganda, gerada pela sociedade de consumo em massa, que vai criar aquela coisa de que a minha felicidade se retrata ou se dá através das coisas que eu possuo, não do que eu sou, mas daquilo que eu tenho. Quanto mais eu tenho, mais feliz eu sou, tá? É o American Way of Life, América, o modo de vida americano, tá? Como que se mede o modo de vida americano? Como que se mede o American Way of Life? Como que se mede a felicidade de um indivíduo? Através das necessidades, ou através, dos produtos que ele possui, das coisas que ele compra, tá? Não da necessidade real, porque essa necessidade nada mais é do que uma ilusão criada na nossa cabeça, simplesmente para a gente consumir. E eu não sou diferente de vocês, ninguém no mundo capitalista é diferente. Por quê? Porque o capitalismo faz isso com a gente, cria uma necessidade de consumo, beleza? Partindo então agora para a quarta e última fase da Revolução Industrial, a gente tem, a partir de 1980, a última fase que a gente fala que é a Revolução Tecnológica, tá? É quando a gente tem o surgimento dos computadores pessoais, dos PCs, posteriormente dos notebooks, tablets, os celulares e assim por diante. A internet como veículo unificador que vai intensificar ainda mais o processo de globalização e de industrialização, gerando uma unificação tanto da indústria quanto dos mercados consumidores. E saltos tecnológicos cada vez mais rápidos, que vocês são uma geração que vê isso muito mais do que eu, tá? Agora, esses saltos tecnológicos talvez não sejam tão visíveis para vocês, porque vocês vivem uma fase que os saltos são cada vez maiores, tá? Se vocês pegarem, por exemplo, quando o Adnan tinha a idade de vocês, quando eu era um adolescente, tá? Há alguns anos atrás, não tantos assim, mas alguns anos atrás, o Adnan não tinha um celular. Por que o Adnan não tinha um celular? Porque não existia telefone celular, gente. Não existia a internet. Eu lembro que quando saiu o computador era praticamente uma máquina de datilografar bonita. Servia para a gente datilografar e imprimir trabalho. A primeira vez que eu vi um computador que fazia alguma coisa que não era datilografar foi dentro da universidade no meu primeiro ano de Unesp, isso em 1994, tá? Os computadores, cada vez mais, eles são utilizados para diversas coisas, tá? Hoje você só não vai lá datilografa
né? Hoje você sem a internet, por exemplo, para que serve um computador? Para que serve um celular? Tá? Se você pega um celular de 10 anos atrás, não existia o touchscreen, por exemplo. Se a gente pega um celular logo que saiu, era aquele celular tijolão desse tamanho, aí foi fazendo o quê? Diminuindo os celulares até virar o StarTAC da Motorola desse tamanhozinho. Aí depois foram fazendo o quê? Foram aumentando o celular de novo, porque aí se criou o touchscreen, né? Depois o touchscreen, né? Juntamente com a internet, o Android, o iOS da Apple, vários sistemas operacionais, que o celular deixou de ser o quê? Um mero telefone. Hoje ele virou literalmente um veículo, né? Um instrumento que a gente vê o mundo inteiro na palma da nossa mão. Tá? Eu posso entrar no YouTube, eu posso entrar no Snapchat de vocês, eu posso entrar no Facebook, no Instagram, eu posso ter um WhatsApp que eu posso conversar com todo mundo, eu posso entrar no Google, entrar no canal de notícias e ver o que está acontecendo, né? A explosão, né, que teve em Beirute esses dias, né, essa semana, no começo da semana, cara, eu ouvi falar da explosão, rapidinho eu entrei na internet, praticamente ao vivo eu já estava vendo o que estava acontecendo na cidade de Beirute, tá? O ataque às Torres Gêmeas, para vocês terem uma ideia, eu não esqueço até hoje, tá? Eu estava trabalhava numa fábrica, para vocês terem ideia, na época, e a gente teve o quê? O ataque do primeiro avião, né, se chocando contra as Torres Gêmeas. Nisso já começaram a comentar no departamento que eu trabalhava lá na fábrica, né, que teve um ataque terrorista na Nova York, não sei o que, blá. Eu rapidinho entrei no site, não sei se existe aí, chamava Último Segundo, tá? E na hora eu entrei lá, né, ao vivo, mostrando lá uma das torres pegando fogo. Nisso veio outro avião e bate na segunda torre do World Trade Center. Eu vi aquilo ao vivo. Ou seja, eu aqui no Brasil, né, morava em Araraquara na época, ouvi falar do primeiro do avião batendo nas Torres Gêmeas, liguei o computador e vi o segundo batendo ao vivo. Olha que coisa absurda para 20 anos atrás, para 30 anos atrás. Para hoje é a coisa mais normal. Por quê? Porque os saltos são cada vez maiores, tá? Se você pega uma televisão de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, a gente não tinha, né? Começar a surgir o LCD, do LCD veio o plasma, nem existe mais praticamente, depois vem as TVs de LED, né? Depois LED em HD com 720 de resolução, aí vem o HD com 1080 de resolução, depois vem o 4K e assim sucessivamente. Cada vez os saltos são maiores, cada vez se desenvolve novas tecnologias que, abraçada com a sociedade de consumo em massa, faz com que a gente queira consumir todos esses produtos, todas essas novas tecnologias que estão sendo lançadas a todo momento, tá? Do mesmo jeito que eu estou gravando essa aula, por exemplo, com o meu celular, né? Como que eu ia imaginar há 10, 15 anos atrás gravar uma aula com o celular? Antes o cara tinha que comprar uma câmera, uma filmadora, aquelas de contato, assim, pá, aí a filmadora foi pequenininha, hoje a filmadora, a câmera está dentro de um celular, tá? E não interessa o tamanho do celular ou qual celular, todos os celulares hoje praticamente gravam e gravam em HD, tá? Ou seja, os saltos são cada vez maiores, tá? Galera, espero que até aqui tenha tudo entendido. Então isso aqui foi só para a gente fechar a última aula que ficou lá para trás, né, sobre as fases da Revolução Industrial, tá? Então, como eu falei lá na outra aula, se divide em tem vários tipos de divisões da Revolução Industrial. Eu dividi para vocês em 4 fases. A primeira fase, só a Inglaterra, com todas as suas características. Para quem quiser dar uma retomada nisso daí, dá uma assistidinha no último vídeo novamente, né, da primeira aula sobre a Revolução Industrial. A segunda, a gente tem uma diversificação, né, de diversos países e gravem a concorrência gerada por essa segunda Revolução Industrial é que vai acabar levando o mundo para uma crise econômica, vai acabar levando o mundo para uma disputa de mercado consumidor, de matéria-prima, que vai acabar levando a Primeira Guerra Mundial e posteriormente, né, numa sequência, a própria Segunda Guerra Mundial, tá? A terceira fase da Revolução Industrial, que a gente tem, né, os conglomerados surgindo, a gente tem a sociedade de consumo em massa se intensificando, e a quarta revolução que a gente vive até os dias de hoje, a revolução tecnológica, com seus saltos tecnológicos cada vez mais rápidos, tá? O que é a Revolução Industrial, galera? Quando a gente fala em revolução, a gente fala em transformação. A palavra revolução significa mudança, significa transformação, não necessariamente para bom ou para mal, para melhor ou para pior, isso não interessa. Revolução significa
transformação significa mudança. Se a gente está falando de revolução industrial, é uma revolução na indústria. Se é uma revolução na indústria, obviamente a indústria já existia, tá? E agora a gente vai trabalhar, a gente já viu isso em sociologia, eu vou dar uma revisada bem rápida com vocês sobre, né, o desenvolvimento do processo de produção do ser humano, tá? Como que nós produzimos aqueles produtos que nós consumimos, os bens que nós consumimos, aqueles produtos materiais, produtos que eu posso pegar, como é que se produz meu celular, como é que produz essa louça, como é que se produz o ventilador aqui da sala de aula, como que se produz tudo aquilo que nós consumimos, tá? Lá atrás, tudo era produzido através do que nós chamamos de trabalho artesanal. Eu tinha um artesão, esse artesão sozinho passava por todos os processos de produção, desde adquirir a matéria-prima, pode ser comprada, pode ser retirada por ele na natureza, então a matéria-prima é do próprio artesão. Ele possui os instrumentos de trabalho para fazer a transformação daquela matéria-prima, tá? Então, o Adnan vai lá, ele pega a matéria-prima na natureza, ele tem os instrumentos de trabalho, sei lá, um martelo, uma forja, uma agulha, uma linha, se eu for, por exemplo, um costureiro, seja lá o que for, para transformar aquela matéria-prima em alguma coisa. Eu tenho a matéria-prima, eu tenho o instrumento de transformação. O que me falta? Me falta o conhecimento técnico e específico. Por que conhecimento técnico e específico? Porque para transformar a matéria-prima num produto final, eu tenho técnicas de produção, tá? E específico por quê? Porque o Adnan é um artesão de somente uma coisa. O Adnan não é um artesão que ao mesmo tempo faz pão e ao mesmo tempo ele é um mestre espadeiro. Eu não sou padeiro e mestre espadeiro. Ou eu sou padeiro ou eu sou um mestre espadeiro. Ou seja, eu tenho uma especialização, tá? Eu só faço única e exclusivamente aquilo, beleza? Então, eu, artesão, possuo matéria-prima, possuo os instrumentos de trabalho e possuo todo o conhecimento para transformação, para produção daquele produto, beleza? Posteriormente, a gente tem o surgimento da manufatura, tá? O que é a manufatura? A manufatura é a primeira indústria, tá? Por que surge a manufatura? A manufatura ela vai surgir de uma necessidade da burguesia, tá? Já lá no século XIV para o século XV, de aumentar a produtividade, de aumentar a produção de produtos para serem ofertados para o mercado consumidor. Por que isso vai ocorrer? Porque quando o produto era feito somente pelo artesão, quando você tem um artesão produzido, tá? O artesão, ele, como eu falei para vocês, desde retirada da natureza até o produto final, tudo passava pela mão do artesão, tá? Então a produção é uma produção lenta, ele é devagar, uma qualidade muito melhor do que um produto industrializado, porém um trabalho muito lento, porque somente o Adnan vai lá retirar a areia da praia, peneirar areia, pegar grãozinho de metal que eu encontrar naquela areia, para depois juntar todo esse metal, derreter, juntar esse ferro, para depois lá desce aí a lâmina da espada. Estou falando do mestre espadeiro, tá? Então vocês imaginam o processo, que é um processo muito lento, tá? E o Adnan, sendo um artesão, o que o Adnan fazia? Ele produzia, o Adnan não vendia. Quem vendia para o Adnan era o burguês. Lembra dos burgos que a gente trabalhou lá no começo do ano? Tá? O burguês ele comprava do artesão e vendia no burgo. Então existia ali uma relação, né, de comercial entre artesão e burguês. O Adnan produz a espada, eu vendo a minha espada para o burguês que vende no burgo para o consumidor final. Tá? Por que o Adnan não vende? Porque o Adnan já produz muito lentamente. Se eu perder um dia, 2 dias nas feiras para vender, eu vou deixar de estar produzindo, tá? Então aí existe uma relação, vamos dizer assim, de necessidade de interdependência entre o burguês e o artesão. Tá? O burguês precisa do artesão porque ele não sabe produzir, é o artesão que produz, e o artesão precisa do burguês para vender o produto dele, que senão ele perde tempo demais para fazer a venda desses produtos. Tá? Então uma coisa acaba conciliando com a outra. Porém, com o desenvolvimento do modo de produção capitalista, principalmente a partir do século XVI, a gente vai ter o quê? Um aumento do mercado consumidor. E o burguês ele percebe que o mercado
ele tinha a capacidade de consumir muito mais do que os artesãos estavam produzindo. E é nesse momento que o burguês tem a sacada de fazer o quê? Criar a primeira fábrica, criar a indústria manufatureira, tá? E a indústria manufatureira tem como característica principal o quê? A criação do que a gente chama de divisão social do trabalho. O que é a divisão social do trabalho? É cada indivíduo, cada funcionário fazer uma parte do processo de produção, é uma linha de produção, tá? Então imagine o seguinte, vamos pensar num estojinho, tá? Aqueles estojinhos que você faz para a sala de aula, tá? Uma pessoa vai fazer o quê? Vai esticar o tecido e vai lá colocar o molde, desenhar um molde do tecido, passa para o outro que corta o tecido, passa para o outro que costura o tecido, passa para o outro que coloca o zíper, passa para o outro que desenha a Hello Kitty, e assim sucessivamente. O Adnan vai fazer o quê? Eu só vou cortar tecido, passa para frente, corta o tecido, passa para frente, corta o tecido, passa para frente. O da minha frente pega o tecido já cortado, costura esse tecido, passa para frente, costura o tecido, passa para frente, costura o tecido, passa para frente. O outro coloca no zíper. Vocês estão entendendo? Cada um só faz uma parte do processo produtivo, tá? Isso vai gerar o quê? Um aumento da produtividade, a produção ela vai ser muito mais rápida. Porém, aquela relação que existia entre artesão e burguês deixa de existir. Até porque o artesão vai deixar de existir e vai ser substituído pelo proletário, pelo trabalhador, aquele que vai vender a sua força de trabalho por um salário, por uma quantia de dinheiro, tá? Então imagine o seguinte, o Adnan, burguês, né, contratou todos vocês, jogou vocês dentro de uma sala. Contratei muitas vezes um próprio artesão para ensinar as fases do processo de produção para cada um de vocês, e aí eu tenho o quê? Um aumento da produtividade. Só que agora eu, burguês, eu não tenho mais a necessidade de ter o artesão, eu não fico mais preso ao artesão, tá? Eu não tenho mais aquela relação de interdependência, aquela relação comercial. A relação agora, como não tem mais o artesão, não vai ser mais entre artesão e burguês, mas entre proletariado e burguês. E a relação entre proletariado e burguês deixa de ser uma relação, né, comercial, uma relação de interdependência e passa a ser uma relação de dominação. Por que uma relação de dominação? Porque eu, burguês, eu preciso do funcionário, eu preciso do proletário, eu preciso do trabalhador? Não. Por que não, gente? Porque o trabalho daquele trabalhador, ele não é um trabalho qualificado, tá? Imagina o seguinte, você precisa de uma qualificação para colocar um molde em cima de um tecido e riscar esse tecido? Você precisa de uma qualificação para pegar o tecido e cortar o tecido e passar para frente, para colocar um zíper e assim sucessivamente? São tudo coisas que nós mesmos fazemos, é por isso que eu peguei um exemplo bem fácil, tá? São tudo trabalhos muito pouco qualificados, é por isso que vocês estão estudando, que a gente está trabalhando todos os dias, que vocês querem ir para uma universidade, para quê? Para se qualificarem, porque quanto maior é a nossa qualificação, menor é a dominação e maior é o nosso lucro, maior é o nosso salário, desculpem, tá? Não lucro, maior é o nosso salário, tá? Quanto maior a minha qualificação, maior vai ser o salário do Adnan. Quanto melhor o professor o Adnan for, maior vai ser o salário dele, tá? E quanto melhor o Adnan for, mais dependência a empresa vai ter do Adnan. Porque existem outros professores de história? Existe, mas se o Adnan for o melhor professor de história de todos, o colégio vai querer abrir mão do Adnan? Vai querer abrir mão daquele profissional qualificado que ele tem? Algumas vezes sim, mas isso te dá uma garantia? Não, vai te dar uma estabilidade muito maior quando você possui uma maior qualificação. E por que eu falo de dominação? Por que o proletário se sujeita a ser dominado pelo burguês? Porque ele necessita do salário para sua sobrevivência. Ele não possui qualificação, ou a sua qualificação é pequena, ou nos dias de hoje os mercados estão saturados, tá? Eu pego o professor de história, se amanhã a escola mandar o Adnan embora, quanto tempo vocês acham que arruma outro professor de história? Tão bom ou até melhor do que o Adnan? Muitas vezes. Vai ter vários no mercado, tem um monte por aí, como tem vários engenheiros, vários advogados, vários médicos, vários estudos por aí, tá? Então, aquela relação que existia, né, de troca, aquela relação de interdependência, deixa de existir e se transforma de uma relação de dominação. Por quê? Porque o conhecimento que existia lá com o artesão, ele se perde, tá? A matéria-prima que era do artesão passa a ser do burguês, os instrumentos que eram do artesão
passa a ser do burguês. E o conhecimento que era do artesão simplesmente se perde. Por quê? Porque dentro do processo de produção da divisão social do trabalho, ninguém possui o conhecimento completo. Você só conhece, desculpem, uma etapa somente do processo produtivo. Pensa na construção de um carro, numa indústria automobilística hoje. Existe alguém dentro de uma fábrica, de uma indústria automobilística, que conhece todo o carro? Aí vocês podem pensar assim, Adinão, projetista. Qual projetista? Projetista elétrico, aerodinâmico, mecânico, hidráulico? Temos vários diferentes, até mesmo no projeto. Você tem vários projetistas diferentes. Se imagina, se vê no projeto uma pessoa só que fez o projeto todo e na montagem do carro. Ninguém conhece todo o processo de produção, tá? Então, artesanato, matéria-prima, instrumentos e conhecimentos, todos eles na mão de quem? Na mão do artesão. A manufatura é quando o burguês vê a necessidade de uma maior produção, de um desenvolvimento produtivo, e aí ele cria o quê? A divisão social do trabalho, ou seja, passa a ter o proletário e o burguês, dono do capital, dono dos instrumentos de trabalho, dono da matéria-prima, e que vai fazer aquele processo de dominação que a gente estava falando até agora. E aí vem a tal da maquinofatura. O que é a maquinofatura? Maquinofatura é a revolução industrial, tá? A maquinofatura é a substituição dos instrumentos de trabalho pela máquina. Guardem isso, galera. Toda vez que se fala em revolução industrial, a primeira coisa que as pessoas pensam é a substituição do homem pela máquina. Se a gente pensar hoje na industrialização, existe homem ainda na indústria? Existe, tá? Óbvio, os saltos tecnológicos que a gente estava falando até agora, a gente está tendo uma diminuição dos postos de trabalho. A gente falou na nossa última aula, né, quando eu falei do torno CNC, por exemplo, né, que a gente tem uma diminuição, um aumento, dos postos de desemprego estrutural gerado pelo advento de novas tecnologias, tá? Mas, inicialmente, a substituição não é do homem pela máquina. A substituição vai ser do instrumento de trabalho daquele proletário por uma máquina. Então vamos imaginar um exemplo mais básico de todos. O Adinão é um costureiro, eu trabalho numa fábrica de costura, tá? Eu pego lá o tecido e faço essa camiseta aqui. Eu faço isso manualmente, com os instrumentos de trabalho, ou seja, com tesoura, agulha e linha, tá? Aí vem a revolução industrial. Eu vou deixar de fazer o meu trabalho vai ser o mesmo. Só que o trabalho vai deixar de usar a tesoura, a agulha e a linha e vai começar a utilizar uma máquina de costura que vai gerar um aumento ainda maior da produção, um aumento ainda maior da produtividade, gerando, obviamente, uma demanda muito maior de produtos para o mercado consumidor, tá? O mercado consumidor que a gente vai ver, como a gente falou agora há pouco, que muitas vezes nem vai ter capacidade para consumir tudo isso. Crise de 29, por exemplo, tá? Mas isso deixa mais para frente, tá? Pessoal, espero que vocês tenham relembrado bem isso daqui e que tenham guardado qualquer coisa, dúvidas no fórum lá, tá? Vocês lembram que a gente falou que na primeira Revolução Industrial, o primeiro país a fazer a Revolução Industrial foi quem? Foi a Inglaterra, tá? A Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial. E aí a gente tem que saber os motivos que levaram a Inglaterra, os fatores que levaram a Inglaterra a ser a pioneira na Revolução Industrial. Em primeiro lugar, o acúmulo de capital. Se eu vou fazer revolução industrial, se eu vou investir em tecnologia, a primeira coisa que eu tenho que ter é grana, eu tenho que ter dinheiro, tá? E a Inglaterra tinha muito dinheiro, já era uma das grandes potências econômicas do mundo, apesar de a gente não estar falando do mundo industrializado ainda, mas ela ganhava muito dinheiro através da produção de algodão, de tecidos de algodão principalmente, e de linho também, né, das suas manufaturas ainda, é a primeira grande produtora de tecidos do mundo, tanto que a gente sabe, a gente já viu lá que na primeira Revolução Industrial, basicamente a indústria têxtil, tá? Do tráfico de escravos para as colônias, do próprio comércio colonial, tá? Comércio esse que se dá desde o comércio em si mesmo, a gente conhece. Vamos pegar lá, por exemplo, o comércio que existia entre a Inglaterra e o sul dos Estados Unidos, as colônias de exploração lá no sul. Esquece do norte, que lá a gente vai ter o comércio triangular que a gente já escreveu, a gente já trabalhou, tá? Mas no sul,
né? A gente tinha importação e exportação de produtos, então já ganhava, você lucrava ali também, tá? Você vai lucrar, você Inglaterra, lucrava também com o quê? Com os saques de ouros, principalmente com seus corsários aqui nas colônias, saqueando ouro, principalmente da Espanha, tá? Ou seja, a Inglaterra tinha dinheiro, tinha capital para fazer o investimento dentro da Revolução Industrial. Ela tinha uma infraestrutura, o país possuía estradas, portos, canais, ou começou a construir essa infraestrutura para fazer a Revolução Industrial. Possuía grandes fontes de carvão mineral, principalmente na área litorânea, que facilitava não só a retirada da natureza, o extrativismo mineral, mas também o transporte por todo o território inglês, tá? Mas o principal fator de todos, tá? Porque tudo isso aqui a gente pode pegar a França, pode pegar a Espanha, que de repente também poderia se encaixar em alguma dessas coisas aqui, mas as revoluções inglesas, a gente desculpa, esqueci de falar da mão de obra, tá? Mão de obra abundante, barata, gerada pelos cercamentos, tá? O que foi isso daqui? Vocês lembram da rainha Elizabeth, que eu falei para vocês, foi a maior rainha da história da Inglaterra, tá? Elizabeth I, não Elizabeth de hoje, pelo amor de Deus, tá? A Elizabeth I, filha de Henrique VIII, né, que implantou o anglicanismo na Inglaterra. A Elizabeth, ela vai passar por um período onde a gente começa a ter o quê? A formação das manufaturas inglesas. Manufaturas essas que vão criar, obviamente, essas indústrias, né? Essas indústrias manufatureiras com tecido de algodão que eu estava falando aqui agora para vocês. Só que quando a burguesia começa a investir nessas manufaturas na Inglaterra, a gente está falando de século XVI, então não se esqueçam disso, a gente está falando de 2 séculos atrás, 3 séculos atrás. Ali no século XVI, as manufaturas inglesas, elas não tinham mão de obra. Por quê? Porque a maior parte